pensar aqui nessa noite o seguinte tema: decida se tornar um discípulo de Jesus. Decida se tornar um discípulo de Jesus. Olha só o que diz aí Lucas, capítulo 5, a partir do verso 27 e 28. Está aparecendo para você aí na projeção. Diz aqui o verso: depois disso o que, pastor? Depois que Jesus chamou e escolheu os seus discípulos, depois que Jesus curou um leproso, depois que Jesus ele fez um paralítico andar, depois disso tudo, dessa manifestação graciosa de Jesus, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Diga assim: siga-me. Diga mais forte: siga-me. Diga para o irmão que está ao teu lado: siga Jesus. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Queridos, esses versos eles falam de um convite muito especial que Jesus ele fez a um homem chamado Levi. Mas esse convite, pastor, foi para quê? Esse convite que Jesus ele fez a esse homem chamado Levi foi um convite para que Levi se tornasse um discípulo. Um discípulo de quem? Um discípulo de Jesus. Pastor, não estou entendendo nada do que significa essa palavra discípulo. Discípulo significa ser um seguidor de alguém. E nesse caso aqui, queridos, Levi ele foi convidado para se tornar um discípulo de Jesus. Ele era judeu, que trabalhava para os romanos como um publicano, um coletor de impostos. O seu trabalho, na verdade, era cobrar impostos dos cidadãos e também de todos os comerciantes que passavam pela sua cidade. É importante dizer que nos tempos bíblicos, ser um publicano era uma das profissões de maior hostilidade em meio aos judeus. Por quê, pastor? Porque na verdade, queridos, o publicano era um judeu que cobrava imposto de um outro judeu e dava o dinheiro para o povo romano, para o governo romano. Eles tinham a fama de serem desonestos, porque eles cobravam o imposto pesadíssimo. Eles extraíam do seu povo, e possivelmente muito deles, por causa da desonestidade, retinha algum valor que eles cobravam a mais do seu próprio povo, repassava uma parte para o governo romano, mas extraía e colocava no seu bolso, possivelmente, alguma parte daquele valor dos impostos. Por isso, queridos, que naquele tempo, os publicanos, eles eram odiados pelos judeus. Eles eram reconhecidos como traidores da nação, traidores do seu povo, traidores da sua gente. Eles eram vistos como as pessoas mais corruptas daquele tempo, daquela classe social. E é interessante, queridos, que pelos critérios da
religião judaica, Levi jamais poderia ser convidado para ser um seguidor de Jesus. Exatamente por causa do estilo de vida que ele tinha. Exatamente por causa da sua condição desonesta de viver. Levi era um homem que, segundo a tradição daquele tempo, jamais ele podia se tornar um seguidor de Jesus, jamais ele poderia ser um discípulo. No entanto, queridos, a vida de Levi, ela começou a mudar a partir do momento em que Jesus lhe faz um convite muito especial, a despeito da vida que Levi levava. A decisão de aceitar o convite de Jesus mudou completamente a história de vida deste homem chamado Levi. E queridos, olhando para esse verso da palavra de Deus, apenas esses 2 versos, o que a gente pode aprender sobre o convite que Jesus fez para Levi se tornar um discípulo, um seguidor dele? Pastor, o que esse texto está relacionado com a minha vida hoje? Pastor, o que esse texto da palavra de Deus, ele tem a ver com a minha vida nesse tempo? Aonde é que a minha vida se encaixa aí? Aonde é que a minha vida ela pode ser tocada nessa noite pela experiência desse homem chamado Levi com a pessoa de Cristo Jesus? Meu desejo nessa noite é que o Espírito Santo, que esse Jesus que viu Levi na situação que ele se encontrava, ele também possa vê-lo aqui nessa noite. Ou melhor, eu não tenho dúvida alguma de que ele já viu, de que ele já olhou para você, de que ele já te alcançou com a visão poderosa dele. E o mesmo Jesus que naquele tempo fez um convite muito especial para esse homem, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite, olhando para o teu coração, olhando para o seu histórico de vida e dizendo assim: embora para a sociedade em que ele ou ela esteja inserido não exista mais esperança, para mim ele tem ou ela tem um potencial enorme para ter a vida completamente transformada. Não importa o tipo de vida que você está vivendo, não importa as marcas que você tem carregado na sua vida, não importa as dores que você tem enfrentado, não importa a sua desonestidade, não importa o seu orgulho, não importa o seu pecado, não importa a sua mentira, não importa o estilo de vida que você tem vivido. Jesus, quando ele bate o olho na gente, ele vê além disso tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em primeiro lugar, para se tornar um discípulo de Jesus, você precisa entender uma coisa. Porque talvez você chegou aqui nessa noite dizendo assim: realmente eu não vou ter condição alguma na minha vida de me tornar um discípulo de Jesus por causa das minhas práticas pecaminosas, por causa do estilo de vida que eu tenho vivido. Talvez o diabo ele tenha te enganado com essa inverdade. Quem disse para você que você não pode se tornar um discípulo? O diabo? As pessoas que você convive com ela? A sua família? Desculpa,
todos eles estão enganados. Por que, pastor, então, há possibilidade de eu me tornar um discípulo de Jesus? Primeiro, para se tornar um discípulo de Jesus, você precisa entender essa verdade. Entenda que Ele vê em você o que ninguém vê. Talvez as pessoas olhem para você e vejam um alcoólatra. Talvez as pessoas olhem para você e vejam um adúltero. Talvez as pessoas olhem para você e vejam uma pessoa afeminada. Talvez as pessoas olhem para você e vejam um mentiroso. A nossa visão, ela é muito limitada mesmo. A gente só consegue enxergar as marcas do pecado da vida de alguém. A nossa visão, ela é limitada. Mas quando Jesus, queridos, Ele mira na gente, quando Jesus olha para a nossa vida, Ele vê além dessas coisas. Ele vê aquilo que o homem mortal não consegue ver. Ele consegue enxergar aquilo que o homem natural não consegue ver. Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. Só que Jesus olhou para além da expressão publicano. Eu me lembro, queridos, da minha época em que eu me converti. Quando Jesus olhou para a minha vida, sim, Ele viu um alcoólatra, sim, Ele viu um cheirador, sim, Ele viu, queridos, também alguém que estava mergulhado no pecado, mas Ele viu algo que eu e ninguém conseguia enxergar. Ele é um pastor, Ele tem potencial para pastorear, para ministrar e para trazer palavras de libertação. Você não é quem as pessoas olham para você e dizem que você é. Jesus enxergou na vida de Levi aquilo que ninguém mais conseguiu enxergar. Pastor, por que Jesus olhou para Levi dessa forma? Aquele homem era desonesto. Aquele homem tinha uma fama terrível. Aquele homem era uma minoria no meio de uma multidão de gente boa. Com certeza havia muitas pessoas mais éticas, com uma moralidade equilibrada naquele tempo. Com certeza havia pessoas com uma reputação melhor do que a de Levi. No entanto, porque Jesus olhou o pastor dessa forma, o que Jesus viu na vida de Levi? Querido, Jesus viu na vida de Levi aquilo que eu e você não conseguimos enxergar. Na verdade, quando a gente faz uma análise desse verso bíblico com um pouquinho mais de atenção, a gente vai perceber que Lucas, ele utilizou um verbo aqui no grego para a palavra viu, que significa algumas coisas: olhar, observar, ver atentamente, contemplar com admiração. O que me chamou a atenção aqui nesse verso foi esses dois últimos significados aqui: ver atentamente e contemplar com admiração. Como Levi poderia ser visto com admiração? Por que Jesus o olharia com tanta atenção? É interessante, queridos, que Jesus não apenas olhou assim para Levi. Levi não foi o único que teve essa atenção especial de Jesus. Outros homens e mulheres da Bíblia também tiveram essa atenção,
e essa admiração da parte de Jesus. E analisando isso aqui com um pouco mais de atenção, eu chego à conclusão de que Jesus olhou para Levi não para enxergar as suas falhas, não para enxergar os seus pecados, a sua deformação no caráter, os seus traumas, as suas rejeições, mas Jesus olhou para aquele homem para ver seu grande potencial. Afinal, Jesus o transformaria em um seguidor dele. Jesus viu potencial na vida daquele homem, como ele também aqui nessa noite. Ele olha para a sua vida, ele olha para a história da sua vida, ele olha para tudo aquilo que você já fez ou esteja fazendo. Jesus, ele olha de maneira amorosa, misericordiosa e diz assim: ainda que as pessoas não acreditem nele ou nela, eu acredito, porque ele e ela têm potencial para ter a vida transformada e se tornar um discípulo meu que vai revolucionar esse tempo. Enquanto as pessoas olhavam para ele como um homem corrupto, desonesto, ladrão, o olhar de Jesus foi permeado de amor, graça e misericórdia. Eu não sei como as pessoas têm olhado para você. Eu não sei se a sua vida é marcada por desonestidade ou não. Eu não sei se a sua reputação não é uma das melhores. Eu não sei se você está envolvido com drogas, com bebida, com imoralidades. Eu não sei, eu não conheço a sua história de vida. No entanto, o que eu sei é que Jesus, ele não está olhando para condená-lo, mas sim para amar, salvar e transformar a sua vida em um seguidor dele. Jesus está disposto a fazer por você aquilo que ninguém quer fazer. Jesus está disposto a se aproximar de você quando todos se distanciam. Jesus está disposto a estender a mão para você, não importa o local que você esteja vivendo, não importa com aquilo que você esteja envolvido, quando todas as pessoas estão recolhendo a mão. Jesus está disposto a tocar na sua vida hoje e mudá-la completamente. Jesus vê em você o que ninguém consegue ver: possibilidade de mudança, possibilidade de experimentar uma vida melhor, possibilidade de ser perdoado pelo sangue do Calvário que foi derramado, possibilidade de fato de transformação completa para se transformar num discípulo frutífero. Será que Mateus também não entrou em crise? Sou eu mesmo? Mas eu sou desonesto. Mas eu roubo do meu povo para entregar para o governo romano. Mas eu tiro de gente carente. Sou eu mesmo que o Senhor está me chamando? Sou eu mesmo que o Senhor está pondo os olhos em cima? Sim, Levi, é você mesmo. É com você que eu quero tratar. É com você que eu quero transformar de um publicano para evangelista. Irmãos, Levi nada mais é do que Mateus, aquele que escreveu o evangelho sobre a vida desse Jesus maravilhoso. Que mudança drástica!
Um homem outrora que era desonesto, restaurado, curado, transformado pela graça de Jesus, agora ele tem condição de espalhar o amor de Cristo. Ele tem condição de abençoar a nossa vida por gerações, porque a sua história está aqui. A história dele como discípulo de Cristo está aqui. As experiências profundas, transformadoras que ele teve está aqui. Levi era um publicano de má fama, antes da visão de Jesus. Após a visão de Jesus, Levi se transformou num discípulo. Por quê, pastor? Porque Jesus viu na vida de Levi o que ninguém mais havia visto. Você precisa tomar uma posição hoje. Ou você vai dar crédito naquilo que a sociedade diz a respeito de quem você é, ou você vai se posicionar hoje: eu não sou isso que a sociedade diz, eu sou aquilo que Jesus disse. Porque o olhar de Jesus é profundo, transformador, gracioso e misericordioso. Há possibilidade sim de você se tornar um discípulo de Jesus, a partir do momento em que você entender que Jesus vê em você aquilo que ninguém mais consegue ver. 2, para se tornar um discípulo de Jesus, aceite o convite para segui-lo. E disse-lhe: siga-me. Jesus viu Levi e logo em seguida o chamou. É interessante, queridos, que foi um chamado curto, mas decisivo. Siga-me. Jesus não precisou de muitas palavras. Jesus não precisou colocar em prática a sua eloquência. Jesus não precisou enfeitar o discurso. Jesus apenas olhou para aquele homem e disse assim: ó, siga-me. E essa palavra de Jesus foi poderosa, ao ponto de tocar o coração daquele homem. E é interessante, queridos, que a palavra grega utilizada aqui é literalmente: venha para o meu caminho, ou vamos caminhar juntos. Foi essa palavra que Jesus liberou sobre o coração daquele homem publicano: venha para o meu caminho. Agora juntos nós vamos caminhar lado a lado. E é interessante que ao aceitar esse desafio, Levi deixaria de andar nos seus próprios caminhos para andar nos caminhos de Cristo. Queridos, não há convite mais sério do que esse. Não há convite mais honroso do que esse. Não há privilégio maior na face da terra do que aceitar um convite que Jesus nos faz para andar com Ele, para caminhar ao seu lado, para desfrutar da sua paz, para viver uma vida renovada, cheia de esperança e de expectativa. Não há convite melhor feito por alguém para que a gente possa andar lado a lado com Ele. Para nós, ser convidado a seguir alguém é algo não tão sério. Mas no contexto lá do Novo Testamento, isso significava começar uma nova vida. Significava começar realmente algo
novo, diferente, diferenciado, impactante, transformador. Jesus nos chama para uma nova realidade de vida, porque não há como seguir a Jesus e continuar vivendo o mesmo estilo de vida que a gente vivia antes de ter essa experiência, esse encontro com Ele. Por quê, pastor? Porque a vida que Jesus oferece, ela é sempre melhor. Quando Jesus entra na história da nossa vida, Ele entra para melhorar. Jesus, Ele não piora a vida de ninguém. Você talvez esteja hoje vivendo o pior momento da sua história. Deixa Jesus chegar na sua vida. Abra-se para o convite que Ele te faz nessa noite para segui-lo. E eu lhe garanto que você vai viver o melhor que Ele tem preparado para você. Por isso, aceite o desafio para andar com Ele. Levi abriu-se para esse convite e começou a caminhar com Jesus. O final do verso 28 diz: e eu aprendo que para se tornar um discípulo de Jesus, tome imediatamente então uma decisão. Diz aqui o verso: Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Jesus fez o convite, Levi aceitou. É interessante que ele não resiste e nem adia a sua decisão. Diante do chamado de Jesus, a Bíblia diz aqui para nós que ele atende com obediência imediata. Queridos, ao chamado de Jesus, Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Pastor, o que Levi deixou? Queridos, Levi deixou para trás tudo aquilo que naquele momento era um empecilho para ele caminhar com Jesus. Existem empecilhos na nossa vida que quando a gente está disposto a receber o convite de Jesus no nosso coração, a gente vai ter que abrir mão deles. Pastor, o que Levi precisou deixar para trás? Ele deixou seu trabalho, ele deixou seu lucro, ele deixou as suas vantagens desonestas, ele abraçou um novo projeto de vida para seguir um novo caminho, tendo um novo Senhor na sua vida. Quem governava ele a partir daquele momento não era mais Roma, era Jesus Cristo. Quem estava dando destino agora para a vida de Levi não era mais os governos, mas era o governador do céu e da terra. Porque Levi, ele tomou uma atitude. E queridos, toda mudança exige tomada de decisão. Porque não há possibilidade de mudar alguma coisa sem que uma decisão tenha sido tomada a respeito dela. E sobre a sua vida, a decisão que você precisa tomar de seguir a Jesus, ela é urgente, ela é para hoje, ela é para agora, ela é para esse momento, é para esse dia de hoje. Você não pode mais retardar aquilo que você não suporta mais na sua vida. Eu não sei, querido, se Levi suportava ou não tamanha humilhação, mas eu estou falando aqui nessa noite para gente que não suporta mais ser humilhado, para gente que não suporta mais ser envergonhado, para gente que não suporta mais viver da maneira como tem vivido. E se você é essa pessoa, se você é esse tipo de gente, se você está vivendo essa realidade hoje, hoje é o dia da sua decisão.
Agora é o momento da sua decisão. Você não pode adiar. Você não pode procrastinar. Jesus também te convida. E o que você vai fazer com esse convite para mudar de vida? Da onde você precisa levantar para começar a seguir a Jesus? O que você precisa deixar para trás para seguir o Mestre? A grande questão, queridos, é: você está disposto de verdade a seguir Jesus? A parte de Jesus é fazer o convite, a nossa parte é aceitar ou não. Entretanto, entenda que somente Jesus, mais ninguém. Você sabe disso. Você já tentou em vários lugares. Você já tentou na religião. Você já tentou em relacionamentos destrutivos. Você já atirou para todos os lados da vida, e a sua vida só vai de mal a pior. Eu quero que você entenda que somente Jesus, Ele pode mudar a sua vida, e Ele está pronto para fazer isso, começando hoje, agora, mas a partir do seu posicionamento, a partir da decisão que você precisa tomar diante dEle. Levi se entregou completamente para Jesus. E você? De publicano, esse homem se tornou um discípulo. A vida de Levi foi marcada drasticamente. Hoje, num dos batismos pela manhã, tive o privilégio de encontrar cabeção aqui na igreja. Não esse, mas o outro. E ele me pegou pelo braço ali e disse: pastor, aqui ó, ele é o pastor dessa igreja. Ele fazia isso comigo. Foi você, né, Alexandre? Alexandre Melo. Pegou Alexandre Melo, está falando: está vendo esse homem aqui? Esse homem era assim, assim, assim. Mas a graça salvadora de Jesus inundou e transformou completamente a vida dele. Pastor, eu não sou ex-nada não, não tem problema não. Jesus também quer transformar você. Você não precisa ser ex-nada. Você não precisa colocar a sua cara no pó de cocaína e cheirar para dizer assim: eu era ex. Você não precisa disso não, irmão. Você pode ser o cara, ou a menina, ou o irmão, ou a pessoa mais bondosa aos teus olhos. Você precisa de Jesus a si mesmo. Jesus veio aqui nessa noite, está aqui nessa noite, por causa de você. Os olhos dele estão sobre a sua vida, estão sobre a sua história, estão sobre a sua dor, está sobre as suas vergonhas, está sobre aquelas coisas secretas que o diabo, você e Deus sabe. Ele veio aqui porque Ele te ama. Ele te ama. A mudança na vida de Levi foi tão radical que Levi deu um banquete para convidar seus amigos para a festa da salvação. Isso só foi possível
Porque Levi não desconsiderou o convite que Jesus lhe fez. Para se tornar então um seguidor de Jesus, primeiro, entenda que Ele vê em você o que ninguém vê. Entenda isso. Você não é os rótulos que colocaram em você. Você não é a marca da roupa que você veste. Você não é o seu pecado. Você é um filho e uma filha amada pelo Senhor. Você é isso. Jesus está vendo você assim. Mas pastor, eu estou todo sujo por causa do pecado. Ei, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Deixa esse sangue tocar em você. Deixa esse sangue purificar a sua vida. Aceite o convite para seguir a Jesus. E tome hoje, agora, nesse momento, uma decisão por Cristo. Fica de pé, por gentileza. Os céus vão se abrir sobre a sua vida. Os céus vão se abrir sobre você agora. Irmão, adore ao Senhor como nunca nesse lugar. Adore o seu Deus. Adore aquele que transforma todas as coisas. Adore aquele que morreu na cruz em teu lugar. Então faça dessa canção uma oração.